Bom dia, meus queridos alunos! Estamos aqui mais numa manhã, né? Meio frio, meio quente, aquele clima luz de geladeira, né? Tá claro, mas não faz calor nenhum, né? E nós estamos aqui agora para uma nova aula, uma aula do segundo bimestre. A gente vai falar de miscigenação, a gente vai falar de aculturação, assimilação. A gente vai tratar a cultura, como que essa cultura chega para a gente e da onde que veio isso, né? Na última aula do CMSP, o tema foi tratado, né? Foi até falado do certo hibridismo cultural, ou seja, o que é híbrido? Aquilo que é meio uma coisa, meio outra, né? É uma coisa meio misturada. Então, tratar desse hibridismo cultural, mas anteriormente isso aí era tratado com um tema, com o nome de aculturação e assimilação cultural, né? Para a gente entender melhor isso, eu vou mostrar para vocês a aula a que se refere esse tema, tá? Então, veja só. A aula que eu estou falando é essa daqui, ó. Todo mundo está conseguindo visualizar? Conseguiram visualizar essa página nova? Aham. Ó, olha só. Foi tratado nesse tema essa habilidade aqui, ó. Que daí, na verdade, a professora até falou assim, ó. Eu não vou nem ler a habilidade que essa 13, Ensino Médio 13 CSH, né, Ciências Humanas, né, e Sociais 104, ela nem leu isso aí, ela falou, é muito grande, mas, veja só, analisar objetos e vestígios da cultura material, né, e imaterial, aquilo que a gente toca, vê, e aquilo que a gente não vê também, né, identificar conceitos, valores e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no mesmo tempo e no mesmo espaço. O objeto de conhecimento é a aculturação, ou seja, é aquela imposição de uma cultura sobre a outra, tá? Por exemplo, quando os indígenas, né, tiveram contato com os portugueses aqui no Brasil, eles não falaram assim, ó, eu não quero mais que você fale Tupi-Guarani. Não, eles impuseram que não se falasse mais Tupi-Guarani. E, em contraproposta, né, colocaram o português como obrigatório. A religião, né, não podia mais ser aqueles rituais, né, indígenas, né, tinha que ser o catolicismo, né, a igreja católica. Então, quando você impõe uma determinada cultura, isso aí recebe o nome de aculturação. E quando você parte no processo de começar a usar aquela cultura, a gente passa por um processo de assimilação. A gente começa a assimilar essa cultura. Mais ou menos isso que aconteceu com a pizza que a gente estava falando, tá? Então, a aula que eu estou tratando é essa aula aqui, tá? Ela foi passada no dia 28, tá? Ó, não era nosso, né? Então, no dia 28, quem quiser pode ir lá dar uma olhada, ó, dia 27 melhor, dia 27/5, tá? Quem quiser voltar um pouquinho e dar uma olhada naquilo dali, pode fazer isso, que vai ser muito providente, tá? Para a gente iniciar essa aula aqui, já que o pessoal não está aparecendo ainda, eu quero abrir essa aula com uma música para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção nela, para a gente poder iniciar, então, essa conversa nossa, tá bom? Pode ser? Eu quero que vocês prestem atenção na letra da música. Como? Nada, professor. É que eu não entendi, desculpa. Eu quero que vocês prestem atenção nessa letra dessa música, para a gente poder depois conversar um pouquinho, tá bom? Já que vocês falaram que vocês nunca ouviram nada do Paralamas do Sucesso, né, que é uma banda, eu quero que vocês prestem atenção na letra, tá? Então, vamos lá. Quer ver? Deixa eu partilhar aqui para vocês, para a gente fazer essa abertura, tá? Eu pessoalmente, eu gosto dessa música, tá? Cadê? Não era... Aqui, achei aqui. Ó. A música é essa, tá vendo? Ó? Música na sala de aula, Lourinha Bombril.
Alguém já ouviu falar? Não? É Não. muito boa ela, fica vendo. Vocês estão vendo agora? Todo mundo está vendo? Vamos. Então vamos lá. Prestem atenção na letra dessa música, ó. É do Paralamas de Sucesso. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com Pelé, Häagen-Dazs de mangaba, chato canela preta, cachaça made in Ghana, dando a volta no planeta, caboclo presidente, trazendo a solução, livro pra comida, prato pra educação. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com Pelé, Häagen-Dazs de mangaba, chato canela preta, cachaça made in Ghana, dando a volta no planeta, caboclo presidente, trazendo a solução, livro pra comida, prato pra educação. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Häagen-Dazs de mangaba, chato canela preta, cachaça made in Ghana, dando a volta no planeta, caboclo presidente, trazendo a solução, livro pra comida, prato pra educação. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Ai, ai, Voltei aqui agora com vocês. Vocês conseguiram ler alguma coisa na música? Eu aumentei a tela. Consegui. Vocês viram que na música fala assim, essa loirinha tem cabelo bombril? Imagina um branco de cabelo crespo, né? Carrapinha como o do negro. Imagina uma negra de olho azul. Isso aí identifica o quê pra gente? Uma miscigenação, né? Uma mistura, como o Brasil é, né? Então, essa música, assim, ela é muito inspiradora nesse sentido, tá? Pra gente entender melhor, né, o que está acontecendo, e no final, gente, eu vou passar para vocês, tanto para Jaqueline quanto para Giovanni, quem mais aparecer aqui, eu vou disponibilizar para vocês o Forms, tá? Da atividade que provavelmente acho que eles coloquem essa semana aqui, tá bom? Mas você já pode fazer o form, você já vai ter dados o suficiente, né? Ainda mais assistiu aquela. Que o form que está colocado é da semana passada, né? Essa atividade eu fiz a semana passada para ser colocado essa semana, que tratava justamente daquele tema que vocês falaram, que é a minoria, né? O tema dessa semana já é essa diversidade, aculturação, assimilação, né? Pelo menos eu espero que seja, né? Ali é meio... Ali eles vão passando o que eles querem, sem uma sequência muito lógica, mas eu estou tentando acompanhar aquilo dali, tá bom? Daí, vejam só. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de um professor, e olha que eu busquei muita coisa, sabe? Sempre quando eu coloco alguma coisa para vocês, eu fiz uma peneirada, eu fiz uma seleção entre tudo aquilo que tem, aquilo que melhor foca para vocês na temática que está sendo estudada. E a temática que está sendo estudada, apesar de lá ter um nome, né, não era nosso, né, a temática a ser estudada é essa aculturação, como que a gente sofre essa imposição cultural, né? Por exemplo, nós temos uma cultura, imagina só que
Quem daqui já viu um advogado indo para o fórum defender a causa dele? Né? Ou já viu o trabalho do advogado? Você já viu que esse pessoal usa terno? Esteja calor ou esteja frio? Isso daí é cultural, gente. Entendeu? Imagina só que num país tropical como o nosso, todos nós devíamos viver o dia a dia, né, com bermuda, chinelão e camiseta. Entendeu? É porque é muito calor. Só que a gente, muitas vezes, a gente pega e acaba, sabe, usando uma roupa que é quente. Eu fico imaginando alguns jovens, né, que usam aquela blusa com capuz. Né? Na classe a gente vê bastante, né? Estando frio ou estando calor, o cara tá de blusa e de capuz, né? Isso por quê? Porque a Giovana até queria falar. Quer falar, Giovana? Não. Você já viu? Já viu? Aqueles caras com capuz, blusa de manga comprida, num calor. O professor, quantas vezes eu falo, cara, você vai ter uma insolação, você vai ter sabe, um choque térmico aqui dentro da classe, porque você está com essa blusa, cara, pelo amor de Deus. Eu sempre vivi falando, pessoal, sabe, se tá calor, você tem que tirar a blusa. A gente vive num país tropical, é muito quente. As pessoas... Eu ia, quando eu estava na escola particular, eu ia direto. Daí é o seguinte, Giovana, quando as pessoas assistem muitos filmes americanos e vê lá o jovem, né, usando aquela roupa, né, com capuz, né, e lá é frio. Só que nossa realidade aqui é outra, aqui é calor, muito calor. Outros usam gorro. Gorro, gente. Gorro é pro frio. O cara de gorro. Daí você fica naquela. O que é isso? É como se fosse uma imposição. Ó, para você ser jovem, você tem que ter esse comportamento, tem que se vestir dessa forma, tem que agir dessa forma. Então, muito desses comportamentos são assimilados, né? Mesmo que ele não tenha sentido, né, prático no nosso dia a dia, como é o caso do advogado, essas pessoas acabam culturalmente assimilando isso aqui. É a mesma coisa ouvir música americana, né? Ou inglês, né? Ou lá da Europa, né? Esse pessoal acaba achando que aquilo dali é a música dele. E quando, na verdade, a música originária do país dele é o samba, é o reggae, né? Sei lá, algum outro ritmo daqui da América, né? Só que, como o mundo hoje ele é globalizado, a gente acaba tendo contato com várias culturas, né? E a pessoa acaba elegendo aquilo que ela acha, que ela crê que faz parte da cultura dela, né? Isso acontece muito por causa dessa troca de informações que existe hoje em dia. Então, essa assimilação, ela não é forçada como era no passado, que era chamado de aculturação, que é uma coisa imposta, né? Você não tem o direito de falar eu quero ou não quero, né? Só que hoje a assimilação ela acontece de forma proposital e dominante. Por exemplo, nós somos obrigados a assimilar formas de comer, formas de agir, formas de pensar, né? Músicas, né? Que tipo de música que você gosta? E não é só jovem, não. Eu adoro música americana, né? Eu, apesar de ser uma pessoa eclética, eu escuto, sabe, de sertanejo a rock and roll, a música lírica, né? Adoro uma ópera, né? Imagina. Adoro. É uma coisa assim que você tem que entender um pouquinho para você ver sentido naquilo, claro. Daí o negócio é o seguinte. Eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês, muito interessante, eu não vou mais enrolar, vou passar ele e depois a gente vai entrar já direto no Forms lá, que eu vou disponibilizar para vocês. Mas é muito importante que vocês entendam esse assunto que eu vou tratar aqui agora, que é justamente da aculturação, né, e assimilação. Vocês têm que conseguir entender esse processo, né, que nós sofremos, né, o ser humano sofre. Fica vendo só. Eu vou apresentar aqui para vocês essa é uma aulinha que um professor gravou, tá? Vamos ver onde que tá. Vai estar aqui. Vai estar aqui. Música na sala de aula. Aqui.
para copiar e colar sem mouse é um negócio. Copiei, vou abrir para vocês aqui agora. Tcham. Ah lá, tá certinho. Bom, vamos agora partilhar para vocês, tá? Partilhar para vocês agora. É muito interessante. Achei a forma como esse professor coloca, assim, muito esclarecedora, tá? Veja só. Todo mundo está conseguindo visualizar essa página agora? Que é uma página diferente? Sim. Legal, ó. Então, vou aumentar o máximo aqui. Veja só. Aqui na introdução tem o professor falando do que ele vai falar. Para a aula de hoje, eu preparei 2 conceitos importantes da aula de Sociologia. O conceito de aculturação e o conceito de assimilação. Para que esse assunto fique bem claro para vocês, eu montei alguns slides. Espero que eles ajudem a entender o assunto. Vamos lá? Bom, daí é o seguinte. Preciso que vocês prestem bastante atenção para entender esse conceito, tá bom? Esse conceito é um conceito que foi desenvolvido lá no século XIX, né? Para entender muito, deixar claro como que foi feito esse processo, né, de dominação dos povos, né, do Novo Mundo, que era a América, né? Mas esse conceito hoje, como é dito também até na própria aula, ele é muito questionado, porque ele coloca assim, como que quando vem uma cultura dominante e domina a sua, ela simplesmente acaba com a sua cultura. Quando, na verdade, não é muito bem assim que acontece. Ele suprime, sim, a sua cultura. Por exemplo, o indígena, quando chegou os portugueses aqui, a cultura deles foi dizimada, mas ela não desapareceu por completo, ela foi transformada, entendeu? Ela foi assimilada pela outra cultura. Por exemplo, o português aprendeu a tomar banho, entendeu? Olha o português aprendendo a tomar banho. Quer dizer, então ele pegou parte da cultura indígena, que o indígena era o seguinte, gente. Tava lá no meio da floresta, tal, pô, tô com calor, tibum, no rio e tomava banho. O português, com aquele casacão pesado, chapéu, bota, né? Olhava aquilo e falava, esses caras, esses animais aí são meio loucos, né? Eles tomam banho todo dia. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a sentir um certo cheiro, né? Uma semana sem tomar banho na floresta, imagina o que acontece, né? Daí o que aconteceu? Daí eles passaram, então, a fazer uso de parte daquela cultura do indígena, que era o quê? Tomar banho, né? Se manter asseado, coisa e tal. Coisa que na Europa não era muito difícil conseguir, mas aqui, por causa do sol, do calor, né, do clima, era necessário para você ter uma vida legal. E aí o índio sabia disso, porque fazia parte da cultura dele. Então, esse hábito, essa cultura do banho, né, não foi apagada. Então, quer dizer, fica meio difícil a gente falar que quando chega uma cultura aí, acaba com a cultura existente, assim, né, faz aquela culturação, essa cultura que ficou, ela não é totalmente exterminada, tá? Fica resquícios dela, tá bom? E conforme foi colocado, né, antigamente a gente interpretava que a cultura era totalmente dizimada, e não é bem isso que acontece, tá bom? Na verdade, acontece uma forma de assimilação forçada, tá? Vamos então para o vídeo para vocês compreenderem melhor que isso, tá? Tem muita coisa escrita, exemplos que são dados que vocês vão entender legal, tá bom? Vamos lá. Onde que tá? Aqui. Vamos lá, ó. Vou soltar, hein? Então, o conceito de aculturação e de assimilação. A aculturação é um processo de transformação cultural, mas não é uma mudança progressiva de uma cultura, é uma transformação radical. Muitas vezes, esse processo parte de uma imposição de uma cultura sobre a outra. Um bom exemplo desse acontecimento aqui no Brasil foi o processo de catequização. Então, os povos nativos aqui da América
tinham uma determinada cultura, tinham suas religiões, tinham suas línguas, principalmente o Guarani e o Macro-G. Com a chegada dos portugueses e a chegada dos padres jesuítas, foi iniciado um processo de catequização desses povos, no qual eles foram obrigados a abandonar sua antiga cultura e seguir uma nova cultura e uma nova religião. A ideia era: a cultura dos nativos é errada e nós estamos aqui para salvá-los. Então, obrigatoriamente, essas pessoas vão ter que mudar sua forma de pensar, mudar sua forma de ser. Esse processo foi um processo conhecido como catequização. Então, uma aculturação forçada. Muitos nativos perderam totalmente suas raízes culturais com o passar do tempo. E muitos se submeteram a essa mudança por medo da escravidão. Aqueles que aceitavam a catequização muitas vezes escapavam do processo escravagista. Então, para tentar manter um pouquinho da sua liberdade, eles aceitavam as mudanças culturais e religiosas. Um exemplo disso, o fim da religião indígena, de muitas religiões indígenas, a troca da língua, o costume da religião católica, o fim dos casamentos poligâmicos, o fim das aldeias e o início dos vilarejos, chamados de missões. Tudo isso está ligado ao processo de aculturação. E normalmente é um processo forçado, tá? Não é um processo que ocorre de maneira espontânea. Eu fiz aqui um resuminho, vamos lá. A aculturação é um processo entendido na sociologia como uma transformação cultural completa, no qual a essência da cultura originária vai desaparecendo em detrimento de um novo pensamento e atitude cultural, ou seja, uma cultura substituída pela outra. Então, gente, ó, é nesse ponto que essa teoria ela teve uma mudança, ela se transformou, né? Não existe o apagamento completo da cultura anterior, entendeu? Mas ela é suprimida, você vê vestígios dela que resistiram, mas não consegue ver mais a cultura como uma coisa completa, né? Grande parte dela foi destruída, tudo bem? Estão entendendo? Sim. Legal. Bom, esse conceito é o conceito de aculturação, tá? Normalmente, uma cultura com maior poder, com maior capacidade coercitiva, muitas vezes passa a controlar uma cultura que não tem essa força toda, tá? E aí nós vemos uma transformação total dessa cultura. Outro processo é o processo de assimilação. Esse é um processo um pouquinho mais brando. Vamos conhecê-lo. A assimilação, normalmente, ele está ligado a um processo espontâneo, diferente do processo da aculturação, que é radical e impositivo. A assimilação está ligada às misturas culturais. Um exemplo bom de assimilação aqui no Brasil está ligada à imigração e está ligado também à chegada dos africanos escravizados aqui no Brasil. Na região da Bahia, nós temos a maior população iorubá fora dos países africanos. Então, a cultura iorubá é muito forte dentro da cultura da região da Bahia. A gente pode observar isso em várias questões. As roupas da cultura iorubá, a religião como o candomblé, algumas palavras como axé, que é gratidão, é querer bem no outro, é dar energia, a comida como o vatapá, o acarajé, tudo é pertencente da cultura iorubá que veio da África. No começo, existia muito estranhamento. E com o passar do tempo, as pessoas vão assimilando esses gostos, vão assimilando esses valores, vão assimilando novas culturas e elas partem a ser um conjunto do mesmo grupo. Ou seja, aquela cultura que antes era uma cultura estranha, era uma cultura adversa, agora ela faz parte da cultura dessa outra sociedade. Então,
Isso é assimilação cultural. É quando há um entrecruzamento cultural, tá bom? Vamos a mais um outro exemplo de assimilação cultural. Desculpa, gente. Assimilação é entendida na sociologia como um processo de transformação e integração, no qual as culturas se misturam e uma passa a fazer parte da outra. Tá? Então, como eu disse para vocês, aquele processo de mistura cultural no qual vai diminuindo aquela ideia, aquela sensação de estranhamento. E as culturas vão se misturando e uma vai fazendo parte da outra. Vamos lá. Uma outra forma comum de assimilação, gente, que a gente vê aqui no Brasil, é o casamento, tá? O casamento interétnico. Então, muitas vezes nós temos um japonês se casando muitas vezes com um descendente de alemão. Essa aqui é uma foto de um casal de Curitiba. Então, essa mistura dessas culturas, com o passar do tempo, um vai assimilando a cultura do outro e ela se torna uma cultura comum. Então, passa a ser a cultura assimilada. Não é mais uma cultura do estranhamento, tá? Não é a cultura do outsider, a cultura do de fora. Agora ela já faz parte da cultura daquela região, ela já faz parte da cultura daquela comunidade, tá bom? Isso é um conceito aí de mistura cultural. Vamos ver mais um outro aqui. Esse último exemplo, gente, é o processo de assimilação pela imigração. A cultura italiana, muitas vezes aqui no Brasil, ela já está amplamente assimilada. As pessoas nem entendem mais como sendo uma cultura de imigrante. Por exemplo, a pizza. Todo mundo acostumou, se habituou a comer pizza aqui no Brasil. A gente acha que isso é uma coisa já do brasileiro. Não é uma coisa de fora, não é uma coisa de um outro povo. Para a gente, a pizza já faz parte da nossa sexta-feira e já faz parte da cultura do povo brasileiro. Ela foi tão bem assimilada com o passar do tempo que hoje ela já faz parte da nossa vida. Então, esse é um processo de assimilação. É um processo natural e muitas vezes leva tempo. E quando se percebe, aqueles hábitos que eram de uma população de outra região, de um outro país, passam a ser o hábito dessa região e deste país. Espero que a aula tenha sido produtiva. Obrigado, galera. Até logo. Bom, legal. Vocês conseguiram entender, então, que esse processo, né, de encontro de uma cultura com a outra recebe dois nomes, tá? Quando uma cultura se encontra com outra. O primeiro é a aculturação, quando essa imposição da cultura acontece de forma radical, é imposta. Por exemplo, os indígenas foram obrigados a falar português e abandonar a língua deles, abandonar a religião deles e passar a ser católicos. Foi um imposto. Quem não cedia a essa imposição, normalmente era escravizado. E aqueles que se apresentavam mais dóceis, abertos a essa outra cultura, normalmente eles tinham uma vida um pouco mais tranquila. Então, essa imposição era mais forçada. E tem um outro lado, que é o da assimilação, que muitas vezes é colocado para a gente como algo assim bem sutil, né? Como uma coisa que, digamos assim, também faz parte da sua vida, né? Por exemplo, a música hoje no rádio. Você liga o rádio, você vai rodar bastante ali, a não ser que seja uma rádio AM, você não vai achar música nacional brasileira. Você vai achar muita música americana, muita música da Europa, né? Algumas coisas até da América Latina, como, sabe, uma cúmbia, né? Cúmbia, ou então, sei lá, uma salsa, alguma coisa assim, mas música brasileira, raiz, o samba, o pagode, só se você tiver mesmo numa rádio especializada, tá bom? Ou que vai ser voltada justamente para a música brasileira. Né? Fora isso, vai ser... Então, essa colocação dessa outra cultura é colocada de forma sutil. Então, a gente chama isso de assimilação. E nós acabamos assimilando isso daí normal, como se fizesse parte da nossa cultura, tá? Nesse sentido,
é importante que vocês entendam esse processo, tá bom? Entendam esse processo, que não é nem um pouco, digamos assim, difícil. Ó, e quando uma cultura tem contato com outra, acontece dois processos, e é duas formas. Ou é a aculturação, que é forçada, ou é a assimilação, que é feito de forma sutil. Só que no encontro dessas culturas, é aí que vem o chance da coisa, pensava-se que uma cultura era suprimida, e na verdade existe uma troca cultural. Lembra quando o português catequizou o indígena? Ele aprendeu a tomar banho? Justamente. Então, a cultura europeia, né, do pessoal que veio para cá, acabou assimilando também parte da cultura indígena. Entendeu? Então, esse processo é muito difícil você falar assim que só existe um canal de ida da outra cultura e não existe uma volta, né? Existe uma troca. Só que quando a gente fala dessa troca cultural, existe uma cultura que é dominante e uma cultura que é dominada. E sempre a cultura dominada acaba cedendo todos os espaços para a cultura dominante, tá? Então, isso aí é para ficar bem claro, tá? E esse recebimento dessa cultura, ele pode ser de forma imposta, né, forçada, ou ela pode ser de forma sutil. Quando ele é feito de forma sutil, acontece a assimilação, ou seja, aquela cultura que era estranha passa a fazer parte da sua cultura, né? Comer um macarrão, que é uma coisa mais cultura nacional, né? Frango, macarrão, Silvio Santos e Coca-Cola. Só que o que daqui é nosso realmente? Só o Silvio Santos, né? Eu não sei se na minha época, quando eu era adolescente, existia assim, domingo não é domingo se não tiver frango, macarrão, macarronada e Silvio Santos, né? Era o dia a dia. Hoje em dia é frango, macarrão e Faustão, né? O domingo não muda muito, né? Pelo menos para as pessoas de classe média como a gente, não vai mudar muito, né? Pode ser que para quem é rico, aos domingos eles costumem ir comer em Ibiza, né? Comer nas Bahamas, né? Tá sempre num quarto de hotel, num lugar legal. Mas no brasileiro médio é frango, macarrão e Faustão, né? Isso aí já faz parte da nossa vida. Daí é o seguinte, pessoal, a temática que está sendo colocada para vocês é essa, e eu queria mostrar para vocês agora como que se diz? A atividade que vai ser colocada para vocês nessa semana, que é de 31 até 11 de julho, tá? Junho. De 31/5 a 11/6. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, tá bom? Para a gente tirar toda e qualquer dúvida que possa ter, tá? Fica vendo só. Opa, não é isso aqui. É aqui, ó. É uma janela. Aqui. Agora eu quero que vocês me falem. Vocês estão enxergando isso aí agora? Aham. Ó, então estou aumentando o máximo que dá aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ó, olha lá. Atividades, ó, do roteiro de sociologia, de 31/5, ó, até 11/6, tá bom? Aqui é dessa semana aqui, ó. A habilidade a ser trabalhada é essa daqui, ó, que está sendo trabalhada, né? E ela vai estar falando justamente das minorias, que foi uma temática que foi trabalhada lá no CMSP. São 5 questões, tá? Essas questões também podem ser, ó, respondidas via Google Forms, e isso aí eu tenho falado muito para os meus alunos, mas muitos deles ainda escrevem, e pior que tem alguns que querem copiar o texto. Às vezes eu coloco o texto como base, né, para você ler, para você entender, para você fazer o exercício. A pessoa vai lá e copia o texto. Eu não sei por quê. Mas vamos lá. Não precisa copiar texto, tá? A não ser que o texto faça parte da questão. Então, veja só.
Então, na maioria das vezes, eu copio as questões que você coloca, eu anoto no meu caderno, porque de vez em quando o meu computador ele apaga. E daí quando É, apaga, eu perco tudo as respostas e a questão. deve fazer, né? Tem que se salvaguardar. Mas não, que nem, por exemplo, assim, ó, minoria social, né? Eu coloquei todo o texto aqui explicando o que é minoria social, né? Como que funciona. Imagina que tem gente que faz questão de copiar tudo isso daqui para responder a questão, tá? E eu vou, ó, daí começa aqui, ó. Primeira pergunta, ó, o que são minorias, né? Você vai pegar e vai me responder isso. A segunda, ó, é uma questão que é dissertativa para escrever, né? De que forma o capitalismo se relaciona com o tema das minorias, né? O que interfere, né? O que o capitalismo interfere nas minorias, né? As minorias, elas têm espaço no capitalismo. Por exemplo, o negro, de uns tempos para cá, ele, pelo menos no Brasil, né? Assim, ele passou a ser protagonista nas novelas, passou a ser protagonista nas músicas, passou a ter produto cosméticos próprio para negro. Quer dizer, o capitalismo começou a perceber que a minoria também é um ótimo filão a ser explorado, né? Por isso que ele acaba tendo espaço. Outra, ó. Se as minorias sociais muitas vezes correspondem à maior quantidade de pessoas, né? Porque essa categoria minorias não é usada como padrão social. Por exemplo, se o negro é a maioria, por que a gente não estabelece, digamos assim, muita coisa dessa minoria como o que tem que ser colocado para todos, né? Na verdade, a gente vê, por exemplo, assim, muito comercial para gente branca. Só que a maioria do Brasil não é branco. Ué, como que pode, né? Então, por que isso aí acontece, né? Será que o capitalismo tem cor, né? Tem raça, tem etnia? Aqui tem uma outra, ó, do filho, né, de uma classe média com boa alimentação, né? Ensino base para ter sucesso profissional financeiro é fácil. No entanto, para um filho de classe baixa, não tem alimentação adequada, não tem saneamento básico em casa e compartilha de uma casa pequena, quente e apertada com o restante da família, e que não tem acesso a uma boa educação de base e a cultura. A tarefa de ter sucesso financeiro torna-se um trabalho quase inalcançável. Qual seria uma possível solução desse problema contemporâneo? Ou seja, como que a gente pode exigir o sucesso de pessoas que vivem realidades diferentes? E quando aquela pessoa que vive numa realidade menos favorecida, digamos assim, como que a gente pode exigir dele um sucesso que depende muito da onde você vem, o acesso ao que você teve, né? Ah, você tem que se esforçar. Muitas vezes é colocado para a gente que se você se esforçar, você consegue. É triste a realidade, mas a verdade não é essa, tá? De cada... do pessoal que vai sair do Benevenuto, por exemplo, formado no terceiro ano. Talvez de uma classe inteira, 5 vão para a universidade. Desses 5 que vão para a universidade, talvez dois consigam se formar. É uma realidade triste. E como que a gente vai exigir de todo mundo que fez o terceiro ano do ensino médio que consiga atingir um nível universitário? Não existe como. Entendeu? É difícil. É uma questão que vocês vão pensar e existem algumas alternativas aí, tá? E, por último, a quinta, ó, em relação à sexualidade. Temos a formação de uma minoria social em todo o mundo, né? Que é a comunidade LGBTQIA+. Daqui uns dias coloca até o Z. Indique motivos que interferem nos padrões de exclusão. Por que esse pessoal são excluídos, né? Ó, daí aqui tem algumas alternativas. E para a gente acabar, eu vou copiar aqui, ó, o Forms e vou colocá-lo para vocês aqui no chat. Tá bom? Veja se aparece para vocês aí.
Apareceu? Apareceu. Então, é pegar isso daí não vai estar falando de assimilação, tá? Aculturação, vai estar falando das minorias, que é essa atividade que eu passei para vocês agora, tá bom? Mas eu posso mandar para vocês via e-mail também a atividade, só que essa atividade, entre hoje e amanhã, vai estar colocada no blog, no site, né? Se vocês quiserem, pode partir direto para o Forms e responder. Tá bom? Tem um texto base lá, legalzinho, que vai dar para vocês compreender melhor essa situação. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Jaqueline? Vocês compreenderam bem o contexto dessa aula de hoje? Olha, deixa eu te Compreendi. Olha, então Vamos... eu apliquei no formulário aqui, e aí apareceu assim, no formulário Atividade de Sociologia, primeiro ano, 3/2B, não aceito mais esse entre contato com o formulário. Esse 3/2B é a terceira atividade do segundo bimestre. Tá falando assim, não aceitar mais resposta. Entendeu? Só pegar, ver certinho e conseguir as respostas, tá bom? Você quer, Giovana, que eu mando para você a atividade completa? Manda. Pode ser? Porque eu acho que com o Forms dá para você responder tranquilo. Uhum. Tá? Se você não conseguir, daí você vai ter que aguardar, então, a ser colocado no site, que daí no site vem todo o texto, com fotinha, tudo mais que tiver. Com as aulas auxiliares. Você disse que você assistiu a aula das minorias, foi isso? Quando falou em minorias, eu pensava que era coisa de quantidade, sabe? Dá a entender isso, né? Dá a entender que quando tem menos. E, na verdade, a minoria é quando ela não tem representatividade. Quando a pessoa não tem valor. Exatamente, ela não tem representatividade. É o caso dos gays, transexuais, negros, pobres. Você quer uma coisa mais evidente que pobre? Pobre é a maioria. Por que o pobre, que é a maioria, não tem representatividade, né? A voz dele não tem eco, né? Então é uma questão que a sociologia trata, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Estamos conversados? Posso finalizar a aula? Você falou assim que ia dar um recado pra gente. Como? Falou assim que ia dar um recado pra gente. Que recado? O recado que você falou lá no CMSP na aula lá. Você falou, eu vou dar um recado para vocês, para quem participar. O recado era justamente a atividade. Você falar cada um, de cada um. Mas, tá aí colocado, vocês agora têm acesso a esse Forms, que é a atividade que vai estar colocada essa semana aqui. Eu não sei que dia ainda, mas terça, quarta-feira, por aí, deve estar aparecendo lá no site, tá bom? E vocês já podem largar na frente e já ocupar o espaço do tempo que vocês têm para fazer uma outra matéria, tá bom? E não deixem de fazer as outras atividades, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Tem gente que está com muita coisa atrasada. Tem alunos que estão pensando assim, mas o ano passado eu não fiz nada e passei de ano. Normal. Eu também não acho que vai ser diferente esse ano, não. Você acha que vai ser diferente, Giovana, Jaqueline? Você acha que vai ser diferente? Eu acho que não. Eu também, pessoalmente, acho que não. Só que a diferença está na onde? Você quer dar continuidade aos seus estudos? E tipo assim, tem gente, tem aluno da própria escola, da própria sala, que fica, eu não vou participar porque todo mundo vai se ferrar mesmo. Gente, nem todo mundo vai se ferrar. O sol, é aquele negócio que eu falo, o sol nasce para todos, mas ele brilha para poucos. E pode ter certeza, para aquele que o sol brilhou, ele não estava sentado em casa assistindo série. Ele estava estudando, ele estava procurando se aprimorar. Falou? Boa sorte. Wakanda Forever para vocês. Até a próxima aula. E a gente se vê no CMSP, tá bom? Tá. Aparece lá mesmo para a gente conversar, para a gente tirar dúvida lá. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau, tchau, Giovana. Meu Deus, nem deixa eu explicar, nem deixa eu perguntar. Vocês têm um conselho de classe, dia 28? Se nós fizemos o conselho de classe?
Sim, fizemos. E as notas vão estar aparecendo, talvez a semana que vem já vai estar no boletim, tá bom? Mas vocês vão Tá. mandar pra gente por onde? Pela sede, Sede? O que é sede? gente? Secretaria da Educação, aquela secretaria digital, você vai conseguir consultar o seu boletim por lá, Uhum. tá bom? Tá. Então tá. Tchau, tchau, gente. Até Tchau, a tchau. próxima. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau, tchau.